Eu sou o Estevam, sou da turma 93 e eu vou apresentar o meu trabalho de história, Heróis na História. E o meu personagem, o herói preferido é o Capitão América. E o Capitão América foi criado em 1940 por dois judeus americanos, o Kibler, o Jack Kibler e o Joe Sarmon, que eram filhos de dois judeus que fugiram para a América. E dois migrantes no período da Segunda Guerra Mundial. Eles estavam muito preocupados com o rumo da guerra e através dos quadrinhos eles contribuíram muito com a esperança. A princípio, o nome dele ia ser o Super-Americano, mas como já existia o nome Superman, eles mudaram e devido à época que eles estavam que estava acontecendo na guerra, o nome Capitão América, né, deu certo. E ele seria um herói americano que traria esperança para os americanos que estavam muito assustados com uma guerra. E em dezembro de 1940 foi lançado a primeira revista da, da revista do Comics, que é agora atualmente o nome Time Comics, que atualmente é a Marvel Comics, bateu o recorde de vendas em 300 milhões em milhão de cópias vendidas. A capa da primeira revista já fez todos que crescem na vitória dos nazistas, porque na capa da revista aparece o Capitão América dando um soco no Hitler, declarando que ele já era. O Capitão América era um jovem comum que era chamado Steve Rogers, que, que cresceu durante a Grande Depressão em 1929. Ele era um jovem magricela e também bem frágil. E o seu sonho era lutar pelo seu país, mas devido à saúde dele e à força física, eles não aprovaram. Então ele se submeteu aos experimentos e ele se tornar um super soldado. E ele conseguiu passar pelos experimentos e ele se tornou um super soldado. O que os cientistas não descobriram é que no meio deles tinha um espião nazista que atacou o laboratório e matou o criador da fórmula. E isso significou que o Steve Rogers era o único homem super forte porque eles não tinham escrevido a fórmula. E aí e, a, e ele se tornou, a partir daquele dia, o único super soldado. E o Capitão América luta ao lado de Buck Barnett contra a Alemanha e os nazistas. O Capitão América representava os jovens soldados que estavam na frente de batalha, e seu ajudante Bark representava as crianças, fazendo com que o patriotismo tomasse as conta de cada americano. E assim as vendas das revistas decolaram para mais de 300 milhões de cópias. Grande parte das cópias foram para os soldados americanos na frente de batalha, que eram incentivados a não desistir e lutar pela vitória. Ele se tornou assim um grande herói americano que sonhou de todo o jovem menino americano. Naquela
época, quase 70% da população americana lia as revistas do Capitão América. Vi e vi e e vira com ele as suas aventuras e naquela grande guerra sangrenta. Ao término da Segunda Guerra Mundial, houve um desinteresse coletivo do público em histórias de guerra. Porque, tipo, eles estavam sendo incentivados por causa das revistas da guerra. Só que aí, como a guerra já tinha acabado, eles não precisavam mais se interessar na guerra porque a guerra já acabou. Então eles iam começar a perder muito dinheiro por causa disso. Porque poucas pessoas pararam de ver as revistas. Aí então eles pensaram, vamos adaptar elas um pouco mais, né? Vamos botar alguma coisa de ficção científica, vamos botar algumas coisas místicas no meio. E aí eles foram se adaptando, botaram mais ficção científica e mais coisas místicas. Foi um dos mais. Só que aí, nessa parte, eles já tinham vários heróis. Só que dos mais afetados de todos, dessa parte de botar ficção científica e coisas místicas, foi o Capitão América, porque ele era um super soldado. E pois também. E também outros fatores que também desencadeou o desinteresse nas revistinhas foi a televisão. E aí a televisão e menos leitores, menos ainda apareciam, não queriam mais ler livros, queriam só olhar TV. E aí, em 1949, as revistas do Capitão América deixaram de ser publicadas, devido a poucas pessoas lerem os livros. E com o surgimento de outros novos super-heróis, Stan Lee resolveu trazer de volta o queridinho a Capitão América. E ele teve uma brilhante ideia de explicar o desaparecimento do super-herói. Ele estava no avião que foi abatido. E aí esse avião que o Capitão América estava junto dentro, ele caiu num lugar onde a água era muito congelante. A água estava muito fria. E ele foi congelado. Só que ele conseguiu sobreviver e acharam o corpo dele. E isso foi há muitas décadas, mais ou menos 60 anos. E aí conseguiram ressuscitar ele, descongelaram, porém ele ficou meio que. Como é que eu posso dizer? Ficou meio desorientado, porque 60 anos o mundo não era o mesmo. Ele ainda estava na época da guerra, o pensamento dele. Só que a guerra já tinha desaparecido, não tinha guerra. E também ele também tinha, não estava mais com ele o colega dele, o Bart. Ele também não estava, ele tinha sido desaparecido. Então ele se juntou aos outros heróis. E aí agora, a partir dessa época, ele vive novos conflitos, perdeu seu melhor amigo e acordou em décadas depois. Então ele lutou, agora ele tem uma nova combate, ele tem que lutar contra novos inimigos mais modernos que querem destruir o governo americano. E novamente o Capitão América está envolvido em dramas da vida real. Ele enfrenta espiões na Casa Branca, lem e lembrando o Walter Gaut, também o afetado de 11 de setembro, e a Guerra Civil. Ou seja, até os novos dias, ele influencia crianças de todas as nações a estarem do lado certo. E fim. Tchau, Sora.